Boa tarde a todos. Essa aula é um dos primeiros tópicos que vem num livro de fisiologia, que é justamente alguns termos conceituais da fisiologia, né? Então, vamos discutir rapidamente o conceito de leak, que é o líquido intracelular, leque, líquido extracelular e, né, o que se fala muito também, meio interno, tá? A gente vai ver que você pode considerar meio interno e líquido extracelular como sendo a mesma coisa, né? O meio interno, ele se refere aos mesmos compartimentos que formam o líquido extracelular, né? Mas vamos ver isso direito, né? Então, esse slide aqui está então mostrando alguns compartimentos que tem no corpo, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Nós temos aqui, então, vaso sanguíneo, né? Veja que numa certa porção ele se torna poroso, digamos assim, que são os capilares, né? Que é vaso de troca. É por aqui que você vai ter a irrigação dos tecidos. Muito bem. Então temos aqui o vaso, né? E veja aqui, né, que você já pontua um compartimento, que é justamente o plasma sanguíneo, né? Ou sangue, assim que seja, né? Plasma é a porção líquida do sangue, né? Ele coloca plasma para tirar os componentes celulares. Mas ok, vamos pensar aí que é o sangue, né? Bom, temos aqui esse outro compartimento, né, que ele aponta em amarelo e veja que ele está apontando para dentro de uma célula. Esse aqui, então, é o compartimento do líquido intracelular, tá? Ou LIC, né? Aqui ele se refere especificamente aos fluidos dos compartimentos, tá? Por isso que ele também focou no plasma na hora de falar ali do sangue. Tá, então já vimos aqui o líquido intracelular, vimos o plasma que está dentro dos vasos sanguíneos. Aí ele traz também aqui, ó, importante, vocês percebem que existe aqui um espaço entre as células, tá? Esse aqui é o espaço intersticial. Ele possui um líquido chamado de líquido intersticial. E é o líquido intersticial que banha de fato as células. Ele é formado a partir do sangue, tá? Recomendo que assista o vídeo de forças de Starling nos leitos capilares. Mas o fato então é que você faz uma filtração do sangue nos leitos capilares, formando então o líquido intersticial, né, que ocupa aí o espaço intersticial. Bom, e aí nós temos então aqui, né, alguns dos tópicos da aula, né? Então observa o que é o líquido, né, que é o líquido intracelular, tá? É todo o líquido que está no interior das células. E nós temos aqui o líquido extracelular. O que é líquido extracelular? É justamente todo o líquido que está fora das células. Então, é tanto o líquido intersticial, como também o plasma sanguíneo, né? Tudo líquido que está fora da célula, portanto, é um líquido extracelular. Muito bem. Deixa eu limpar aqui para comentar. Uma coisa interessante, né, é que o nosso líquido extracelular corresponde a 1/3 do volume de água total do corpo, enquanto que o líquido intracelular, ou seja, dentro das células, corresponde a 2/3, tá? Então ele é muito mais volumoso do que o líquido extracelular. Muito bem. Então, não é difícil essa parte, né? Líquido intracelular é todo aquele líquido que está dentro das células. Líquido extracelular é o líquido que está fora das células. Tanto o líquido intersticial como também o plasma sanguíneo vão fazer parte do líquido extracelular. Muito bem. E o meio interno, né? Então, o que é esse meio interno que a gente tanto fala, né? Ah, o nosso meio interno, o pH do meio interno deve ser constante. O que é esse meio interno? Então, a gente pode conceituar, né? O livro de fisiologia traz que é o ambiente aquoso interno que circunda as células, tá? Então, isso é meio interno. Uma coisa muito importante que o aluno não pode confundir é que o líquido intracelular, vou começar assim, o líquido intracelular, ele não faz parte do meio interno,
Tá? Então, o livro de fisiologia do Guyton, por exemplo, ele considera quem como chamando de meio interno? O líquido extracelular. Tá? Então, esse aqui seria o nosso meio interno, tá? O líquido extracelular. Né? Ou seja, tanto o líquido intersticial como o plasma sanguíneo é o que forma o nosso meio interno. Né? E uma coisa importante disso é que esse meio interno ele é um tampão entre as células e o mundo externo, né? Ou seja, a manutenção do meio interno constante, né, numa situação em homeostasia, ou seja, uma situação de saúde, é importante porque ele justamente é o líquido que fica banhando as células. Tá? Então aqui representado, né, por essa porção aqui em azul. Então ele fica banhando as células, né? Então ele acaba sendo, por isso que ele fala que ele é um tampão, né? Ou seja, ele acaba sendo ali o agente que regula as variações do meio externo com o que vai chegar nas células. Tá, então os alunos se perturbam, né? Que, mas como assim o líquido intracelular não faz parte do meio interno? Conceitualmente, não. Tá, então as células é líquido intracelular, ponto. O meio interno é formado pelo líquido extracelular. Né? Mas qual que é mais importante? Os dois são super importantes, porque nosso meio interno é o que vai trazer uma situação saudável para a vida celular. Né? Então, se você, por exemplo, né, deixa eu limpar aqui novamente. O nosso corpo ele monitora, por exemplo, o pH do nosso meio interno. Se esse pH diminui, isso vai impactar diretamente na saúde das células. Né? Se o pH aumenta no nosso meio interno, isso também vai impactar diretamente na saúde das células. Tá? Então, o meio interno ele é o que o corpo supervisiona para garantir a saúde das células. Muito bem. Esse slide ele traz os volumes, né, do líquido intracelular, do líquido extracelular. Então, como eu já comentei, né, no líquido intracelular nós vamos ter 2/3 do volume de água do nosso corpo, enquanto que no líquido intracelular somente 1/3. Né? Vejam que a porção do componente do plasma ele contribui menos para o líquido extracelular, né? O interstício é o que mais contribui. Né? Não é muito intuitivo, porque para nós é muito óbvio onde é que está a água do corpo, no sangue, mas na verdade ela está em muitos outros lugares, inclusive com muito mais presença, né, do que no próprio sangue. Aqui que não é o foco da aula, né, mas apenas mostrando que, vamos entender o gráfico, né, aqui embaixo são os diferentes compartimentos, né, então no eixo X nós temos líquido intracelular, líquido intersticial e plasma, né, lembrando que esses dois aqui, então, são o nosso leque, também chamado de meio interno. Muito bem. E aqui é o leak, né, esse aqui é o leak. Bom, e o eixo Y desse gráfico, ele está mostrando concentração iônica, né? De quem? De vários íons, né? Sódio, potássio, cloreto, bicarbonato e também de proteínas. Tá? Então, o que a gente pode observar? Observa como que o líquido intracelular ele tem uma composição bem diferente do líquido extracelular, né? Então, por exemplo, tem muito pouco sódio no líquido intracelular, enquanto que tem um monte no líquido intersticial e também no plasma. Tá? Outro, potássio. Tem muito potássio no interior das células, enquanto tem pouquinho fora das células, tanto no interstício como no plasma, pouquinho. Cloreto, ele tem pouco dentro das células, tá? E tem bastante fora delas, tanto no interstício como também no plasma. E temos aí o bicarbonato, né, que tem um pouco menos dele no meio intracelular, fora das células tem mais, né? Vejam aqui, tem mais do que dentro, não é tanto, mas tem mais, né? A gente sabe que o bicarbonato é o principal tampão do sangue, então de fato ele tem que estar mais presente mesmo no nosso interstício e também no sangue, tá? Ou seja, no nosso meio interno, ou seja, no líquido extracelular. Muito bem. Agora, uma coisa que é interessante aqui
é a quantidade de proteínas, né? Então veja que dentro da célula tem um monte, não é de se espantar, né? A célula é a produtora de proteína no corpo, porque é ela que tem ribossomo, maquinaria para síntese proteica, então lá dentro vai ter muita proteína. Veja que no interstício, né, praticamente zero de proteína, e no sangue tem bastante também. Né? E aí, veja, a proteína é uma grande diferença entre esses dois compartimentos que fazem parte do nosso meio interno, né? O compartimento plasma e o compartimento intersticial. A proteína ela tá toda presente no sangue e muito pouco no interstício. E por que isso? Se a gente voltar lá para o primeiro slide, a gente vai lembrar, né, de que os capilares eles possuem fenestrações que permitem a saída de partículas pequenas, né? Então, íons, glicose, água, mas proteínas que são grandes, elas não deixam o vaso sanguíneo. Tá? Por conta disso, o interstício vai ter muito pouco, assim, praticamente zero de proteína, enquanto que a célula vai ter um monte, porque ela é a produtora. Tá? Novamente, recomendo que assista o vídeo de forças de Starling para entender um pouco melhor esse processo de formação do líquido intersticial, né? No sentido de que como que acontece essa passagem de fluido do sangue para o interstício e mesmo também o retorno dele do interstício para o sangue. Bom, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, tá? Qualquer coisa fiquem à vontade de mandar e-mail, né? Perguntar.